O capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas trata exclusivamente sobre os músicos. Então é um capítulo, é um texto que elenca, ou então traz a descrição, na verdade como é que se fala, qual que é o termo que agora me fugiu? Ele apresenta, né, o nome dos músicos. Então vamos lá, porque o primeiro livro das Crônicas tem muito isso, tem muito nome nesse livro. Davi juntou com... aliás, eu estou num propósito, num objetivo, uma meta nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Então esses são os instrumentos básicos aqui: harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Assarela. Dos filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum: Gedalias, Geres, Jesaías, Simei, Azubias e Matias, 6 ao todo, sob a supervisão do seu pai, Jedutum, que profetizava ao som de harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anania, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecas, Amalote, Otira e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Amã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas. Símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. E eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12, e a segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Daqui para frente só nome agora. Meu Deus do céu, cara. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Quase uma música, né? A 11ª para Azarel, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 14ª para Matias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 21ª para Otir, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª para Gidalte, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª para Maziote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. E por fim, a 24ª para Romantiezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Então esse foi o capítulo, o estranho capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, que tratou sobre a relação, agora eu lembrei o termo, a relação dos nomes, né, dos músicos. E no próximo vídeo, então, capítulo 26, capítulo 24 foi o anterior. Vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas trata exclusivamente sobre os músicos. Então é um capítulo, é um texto que elenca, ou então traz a descrição, na verdade, como é que se fala, qual que é o termo que agora me fugiu? Ele apresenta, né, o nome dos músicos. Então vamos lá, porque o primeiro livro das Crônicas tem muito isso, tem muito nome nesse livro. Davi juntou com... aliás, eu estou num propósito, num objetivo, uma meta nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf,
de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Então esses são os instrumentos básicos aqui. Harpas, liras e símbolos. Símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Assarela. Dos filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Geres, Jesaías, Simei, Azubias e Matias, 6 ao todo, sob a supervisão do seu pai, Jedutum, que profetizava ao som de harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anania, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecas, Amalote, Otir e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Amã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas. Símbolos, liras e harpas. Na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. E eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. E a segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Daqui para frente só nome agora. Meu Deus do céu, cara. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Quase uma música, né? A 11ª para Azarel, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 14ª para Matias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 21ª para Otir, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª para Gidalte, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª para Maziote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. E por fim, a 24ª para Romantiezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Então esse foi o capítulo, o estranho capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, que tratou sobre a relação, agora eu lembrei o termo, a relação dos nomes, né, dos músicos. E no próximo vídeo, então, capítulo 26, capítulo 24 foi o anterior, vou deixar aqui no final, valeu! O capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas trata exclusivamente sobre os músicos, então é um capítulo, é um texto que elenca, ou então traz a descrição, na verdade, como é que se fala? Qual que é o termo que agora me fugiu? Ele apresenta, né, o nome dos músicos. Então vamos lá, porque o primeiro livro das Crônicas tem muito isso, tem muito nome nesse livro. Davi juntou com... aliás, eu estou num propósito, num objetivo, numa meta nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, e atualmente estão no primeiro livro das Crônicas. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Então esses são os instrumentos básicos aqui. Harpas, liras e símbolos. Símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Assarela. Dos filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Geres, Jesaías, Simei, Azubias e Matias, 6 ao todo, sob a supervisão do seu pai, Jedutum, que profetizava ao som de harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anania, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecas, Amalote, Otir e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei.
Esses lhe nasceram conforme as promessas que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Amã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas. Símbolos, liras e harpas. Na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. E eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. E a segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Daqui para frente só nome agora. Meu Deus do céu, cara. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Quase uma música, né? A 11ª para Azarel, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 14ª para Matias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 21ª para Otir, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª para Gildaute, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª para Maziote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. E por fim, a 24ª para Romantiezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Então esse foi o capítulo, o estranho capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, que tratou sobre a relação, agora eu lembrei o termo, a relação dos nomes, né, dos músicos. E no próximo vídeo, então, capítulo 26, capítulo 24 foi o anterior, vou deixar aqui no final, valeu! O capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas trata exclusivamente sobre os músicos, então é um texto que elenca, ou então traz a descrição, na verdade, como é que se fala? Qual que é o termo que agora me fugiu? Ele apresenta, né, o nome dos músicos. Então vamos lá, porque o primeiro livro das Crônicas tem muito isso, tem muito nome nesse livro. Davi juntou com... aliás, eu estou num propósito, num objetivo, numa meta nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Então esses são os instrumentos básicos aqui. Harpas, liras e símbolos. Símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Asarela. Dos filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Geres, Jesaías, Simei, Azubias e Matias, 6 ao todo, sob a supervisão do seu pai, Jedutum, que profetizava ao som de harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anania, Eliata, Gidaute, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Amã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas. Símbolos, liras e harpas. Na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. E eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. E a segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Daqui para frente só nome agora. Meu Deus do céu, cara.
A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Quase uma música, né? A 11ª para Azarel, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 14ª para Matias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 21ª para Otir, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª para Gildaute, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª para Maziote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. E por fim, a 24ª para Romantiezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Então esse foi o capítulo, o estranho capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, que tratou sobre a relação, agora eu lembrei o termo, a relação dos nomes, né, dos músicos. E no próximo vídeo, então, capítulo 26, capítulo 24 foi o anterior, vou deixar aqui no final, valeu! O capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas trata exclusivamente sobre os músicos, então é um capítulo, é um texto que elenca, ou então traz a descrição, na verdade, como é que se fala? Qual que é o termo que agora me fugiu? Ele apresenta, né, o nome dos músicos. Então vamos lá, porque o primeiro livro das Crônicas tem muito isso, tem muito nome nesse livro. Davi juntou com... aliás, eu estou num propósito, num objetivo, numa meta nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Então esses são os instrumentos básicos aqui: harpas, liras e símbolos. Símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Asarela. Dos filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum: Gedalias, Geres, Jesaías, Simei, Azubias e Matias, 6 ao todo, sob a supervisão do seu pai, Jedutum, que profetizava ao som de harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anania, Eliata, Gidaute, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Amã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas. Símbolos, liras e harpas da casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. E eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. E a segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Daqui para frente só nome agora. Meu Deus do céu, cara. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 10ª para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Quase uma música, né?
A 11ª para Azarel com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 12ª para Asabias com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 13ª para Subael com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 14ª para Matias com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 16ª para Ananias com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 18ª para Anani com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 19ª para Malote com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 20ª para Eliata com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 21ª para Otir com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 22ª para Gildalte com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 23ª para Maaziote com seus filhos e parentes eram ao todo 12. E por fim, a 24ª para Romantiezer com seus filhos e parentes eram ao todo 12. Então esse foi o capítulo, o estranho capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, que tratou sobre a relação, agora eu lembrei o termo, a relação dos nomes, né, dos músicos. E no próximo vídeo, então, capítulo 26, capítulo 24 foi o anterior, vou deixar aqui no final, valeu! O capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas trata exclusivamente sobre os músicos, então é um capítulo, é um texto que elenca, ou então traz a descrição, na verdade, como é que se fala? Qual que é o termo que agora me fugiu? Ele apresenta, né, o nome dos músicos. Então vamos lá, porque o primeiro livro das Crônicas tem muito isso, tem muito nome nesse livro. Davi juntou com... aliás, eu estou num propósito, num objetivo, numa meta nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Então esses são os instrumentos básicos aqui. Harpas, liras e símbolos. Símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Asarela. Dos filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Geres, Jesaías, Simei, Azubias e Matias, 6 ao todo, sob a supervisão do seu pai, Jedutum, que profetizava ao som de harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anania, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Amã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas. Símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. E eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. E a segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Daqui para frente só nome agora. Meu Deus do céu, cara. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Quase uma música, né? A 11ª para Azarel, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 14ª para Matias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12.
12, a 19ª para Malote com seus filhos e parentes eram ao todo 12, a 20ª para Eliata com seus filhos e parentes eram ao todo 12, a 21ª para Oti com seus filhos e parentes eram ao todo 12, a 22ª para Gildalte com seus filhos e parentes eram ao todo 12, a 23ª para Maaziote com seus filhos e parentes eram ao todo 12, e por fim, a 24ª para Romantiezer com seus filhos e parentes eram ao todo 12. Então esse foi o capítulo, o estranho capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, que tratou sobre a relação, agora eu lembrei o termo, a relação dos nomes, né, dos músicos. E no próximo vídeo, então, capítulo 26, capítulo 24 foi o anterior, vou deixar aqui no final, valeu! O capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas trata exclusivamente sobre os músicos, então é um capítulo, é um texto que elenca, ou então traz a descrição, na verdade, como é que se fala, qual que é o termo que agora me fugiu? Ele apresenta, né, o nome dos músicos, então vamos lá, porque o primeiro livro das Crônicas tem muito isso, tem muito nome nesse livro. Davi juntou com, aliás, eu estou num propósito, num objetivo, uma meta nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Então esses são os instrumentos básicos aqui: harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Asarela. Dos filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum: Gedalias, Geres, Jesaías, Simei, Azubias e Matias, 6 ao todo, sob a supervisão do seu pai, Jedutum, que profetizava ao som de harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecas, Amalote, Otir e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Amã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas. Símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. E eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12, e a segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Daqui para frente só nome agora. Meu Deus do céu, cara. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Quase uma música, né? A 11ª para Azarel, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 14ª para Matias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 21ª para Oti, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª para Gildalte, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª para Maaziote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. E por fim, a 24ª para Romantiezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Então esse foi o capítulo, o estranho capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, que tratou sobre a relação, agora eu lembrei o termo, a relação dos nomes, né, dos músicos. E no próximo vídeo, então, capítulo 26, capítulo 24 foi o anterior, vou deixar aqui no final, valeu! O capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas trata exclusivamente sobre os músicos, então é um capítulo, é um texto que elenca, ou então traz
a descrição, na verdade, como é que se fala, qual que é o termo que agora me fugiu? Ele apresenta, né, o nome dos músicos. Então vamos lá, porque o primeiro livro das Crônicas tem muito isso, tem muito nome nesse livro. Davi juntou com... aliás, eu estou num propósito, num objetivo, uma meta nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, e atualmente estou no 1º livro das Crônicas. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Então esses são os instrumentos básicos aqui: harpas, liras e símbolos. Símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Assarela. Dos filhos de Asaf estavam sob as suas